Então, para o nosso irmão Luiz Alberto. Boa tarde. Boa tarde. No dia de hoje até não se esperava tanta gente, né? Mas a chuva veio bem forte e o Rio Grande do Sul precisava de bastante chuva. Por isso que nós devemos agradecer a Deus pela chuva, apesar da gente ter transtornos, se molhar e se embarrar. Mas nós temos que aceitar a natureza como ela é também, porque a gente aprende que tudo vem, mesmo a destruição vem benefício. Tá? Então é preciso ter olhos de ver. Quando a gente tem olhos de ver, a gente consegue compreender o que Jesus dizia, né? De olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? No sentido de a gente assimilar os ensinos, porque não basta compreender, né? É preciso assimilar. E a gente, quando a gente coloca em prática, aí sim, quando a gente é colocado contra a parede, né? Espetado contra a parede, aí sim, aí a gente vai muitas vezes aprender, mas não precisa aprender, né? com a corda no pescoço, né? Não precisa aprender assim tão duramente. A gente pode aprender amorosamente, suavemente. Basta a gente querer. Mas as lições são dadas para nós durante o dia inteiro. Desde que a gente levante, né, até o horário da gente deitar, a gente está recebendo lições que estão sendo testadas. É só a gente ter olhos de ver também. Observar que nós, no nosso dia a dia, nós temos inúmeras oportunidades de fazermos algo de bom, de positivo, de útil no dia a dia. Então, nesta frase aí, amai-vos uns aos outros, nesse capítulo, desse primeiro do Evangelho, esse amai-vos ali é fundamental para tudo no universo. A partir do amai-vos é que tudo pode realmente ser apreendido por nós. A partir do amai-vos nós podemos assimilar tantas coisas boas, entender as coisas, que a partir dali tudo funciona. Porque quem é que sustenta o universo? Quem é que sustenta o universo, se não o amor? Quem sustenta o universo é o amor. Deus é amor. Como é que a gente diz, é bom a gente olhar assim, sair uma nave espacial, né, e dar voltas pelo espaço. Se a gente não tem nave espacial, a gente pode ir voando mesmo. Porque nós, na condição de espíritos, podemos volitar. Né? Mas é interessante, na nossa condição de seres encarnados aqui, nós podemos assistir os filmes. Né? Os filmes que tem lá no YouTube que mostram filmagens e as viagens de sondas espaciais, mostrando, né, os planetas, as estrelas maravilhosas que tem aqui na nossa galáxia. Né? Tem mais de 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Imagina, existem bilhões de galáxias. A coisa é fantástica. É fantástico. Então, quem é que sustenta cada planeta, por exemplo, o planeta Terra, quem é que sustenta ele aqui? No ar, girando, é o Sol e os outros planetas, esse sisteminha aqui nosso solar. Quem é que sustenta isso, se não o amor? Ainda na semana passada, ainda assisti um cientista tetraplégico, estava lá no Discovery Channel, estava lá ele naquela condição totalmente, né, limitada, e ele dizendo que é bobagem acreditar que Deus seja a causa de tudo isso.
eu fiquei olhando para ele, né? Pô, ainda não aprendeu com tudo isso, né? Toda a situação que está vivenciando, não aprendeu nada, né? Porque eles indagando sobre a energia, sobre, né, o espaço, a energia que forma o universo. Aí diz, como começou tudo, né? Então eles têm uma teoriazinha desse tamanhozinho, os nossos cientistas aqui da Terra. Eles têm uma teoriazinha desse tamanhozinho do Big Bang, né? E acham que sabem alguma coisa, muitas vezes. E para um cidadão dizer, assim como já outros já disseram, né, que não precisam da hipótese de Deus, teve um lá que disse para o Napoleão, quando foi mostrar o sistema planetário para Napoleão, e ele disse, eu estou vendo Deus aí no teu sistema. E aí ele disse assim, eu não preciso dessa hipótese. Então, esta situação, esta colocação humana, pequena muitas vezes, né, nós ficamos muitas vezes olhando muito para o chão e não olhamos para diante, não olhamos para o horizonte. É preciso que a gente olhe para, né, suba, quanto mais alto a gente subir, melhor, a gente chega mais longe. É o que o ser humano, muitas vezes orgulhoso, olha para o seu umbigo e não olha para diante. Não está vendo as maravilhas que estão na nossa volta, como seria, né? Como seria então, se não fosse alguém que ama tudo e a todos, como seria? O acaso? Né? Aquela música lá do acaso irá nos o quê? Então aquilo ali ele pega pelo acaso, mas não é o acaso, né? É a inteligência suprema que gera tudo. Então, lá pelas tantas, aquele moço lá da Galileia que veio aqui na Terra trazer uma mensagem, e ele foi indagado por alguns fariseus sobre um doutor da lei fariseu, perguntou para ele, né, qual seria o primeiro mandamento, o maior mandamento. E ele respondeu assim, olha, amarás o Senhor teu Deus. Ele pegou direitinho lá como está na escritura antiga e repetiu, porém dizendo assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Este é o primeiro mandamento. Mas existe o segundo, semelhante ao primeiro, a este. Existe o segundo semelhante a esse. Então, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas, está tudo aqui, estão resumidos nisso. Então, aí o doutor da lei se admirou. Você faz muito bem, mestre. Com certeza, amar a Deus, né, de todo o coração. Por isso, e ao próximo, a si mesmo, por isso não há necessidade de sacrifícios e holocaustos. Os judeus faziam sacrifícios de holocausto naquela época, né? Depois eles cresceram, depois eles evoluíram um pouquinho e pararam de matar os bichinhos, né? Como você sabe, né? Basta olhar lá na história judaica, né? A série de animais e aquele momento em que Jesus derrubou lá umas gaiolas de pássaros. Naquele momento, ele demonstrava, né, realmente, porque estavam negociando lá, porque eles queriam ganhar dinheiro, os sacerdotes do templo de Jerusalém. Então, então inventaram umas bobagens, que a mulher que ficava menstruada todo mês, que as mulheres ficam menstruadas todos os meses, né? Todo 28 dias, uma coisa assim, né? Então, ela tinha que levar 2 pombinhas. Só que ela não podia
levar de casa as pombinhas, não podia criar pombinha. Nem pegar, tinha que comprar deles lá dentro do pátio. E a pombinha deles era diferente. Né? Então era um negócio. Era um negócio. Vejam como as coisas evoluem, né? Mudam. Então Jesus foi criticado. Aí sim, aquilo foi a gota d'água. Lá em Jerusalém, naquela semana fatídica, aquilo foi a gota d'água, né? Porque viram lá de cima, os sacerdotes viram, todo mundo viu, se horrorizaram com aquele empurrãozinho que ele deu, né? Nas gaiolas lá dos pássaros. Então, falava do sacrifício do holocausto, que não há necessidade disso. E o doutor da lei, quando falou com ele, disse, realmente não há necessidade disso. Mas, amar ao próximo, sim. Então, Jesus colocou bem, né? Como nós já dissemos, referimos várias vezes, que nós não estamos convivendo com Deus, né? Nós não estamos tomando cafezinho com Deus, né? Não temos encontros com Deus. Você sabe por quê, né? Já foi dito também muitas vezes, porque nós não temos condições de nos aproximarmos do Criador. Tá? Por causa da nossa impureza, da nossa imperfeição. Então só se aproximam dele as criaturas que depois de milhões de anos, reencarnando aqui e acolá em vários planetas, as pessoas se purificam, se aperfeiçoam, evoluem. E o que é evoluir, né? Evoluir é se despojar de todas as bobagens e se tornar uma criatura super amorosa. Isso é evoluir. Então a gente pode ver que as pessoas que passaram aqui na Terra, que se dedicavam aos pobres, aos sofridos, etc., não é nenhum imperador cheio de ouro, cheio disso, daquilo, com roupas, né, douradas, cintilantes, que ficou na memória do povo. Né? Esses governantes que a gente vê por aí, com ficha suja, né? Esses políticos de ficha suja que nós vemos por aí, né? Isso aí então, não vão ficar nunca na memória do povo, né? Porque quem fica na memória do povo são aqueles que se entregam, que fazem o bem, que estão sempre se dedicando e não estão ganhando votos de preferência, né? E quem se dedica ao povo não precisa ganhar voto, não precisa de cargos, nem de dinheiro. Então, diante daquele ensino dado por Jesus sobre o amai-vos uns aos outros, né, amar o próximo como a si mesmo, diante disso é que nós ficamos sabendo que tudo, aí Jesus deu ensinos assim interessantes, aí está ali no Evangelho, ao alcance de cada um, de que tudo que a gente fizesse aos outros deveria ser feito como se a nós fizesse. Tudo que nós